fantástico. Oferecimento O Boticário. Realce seus mistérios com a nova coleção Make Me Universe. Desde que foi lançado, em um distante 2006, Carros foi um sucesso. O primeiro filme contou a história de um famoso carro de corrida, cujo sonho era ser campeão da Copa Pistão. Porém, ao viajar para a Califórnia, no que seria a corrida do campeonato, Relâmpago McQueen se perde e vai parar em Radiator Springs, uma cidadezinha na Rota 66. Ali ele conhece novos amigos e aprende lições que mudam sua forma de encarar a vida. Bom, esse foi o roteiro criado para contar a história desse filme, e como eu disse, foi um sucesso estrondoso, tanto que após ele foram criados inúmeros curtas, mais 2 filmes na sequência e muitos produtos licenciados. Porém, o que poucas pessoas sabem é que a história de Carros 1 inicialmente seria muito diferente do que nós acabamos conhecendo, e é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Então vem comigo e vamos nessa! Bom, o desenvolvimento de Carros 1 começou em 1998, após terminar a produção de Vida de Inseto. A ideia do filme seria bem diferente, a começar pelo título, que a princípio se chamaria The Yellow Car, ou O Carro Amarelo, que contaria a história de um carro elétrico vivendo em um mundo de consumo de gasolina. A ideia desse roteiro era inspirada em uma outra história, chamada The Ugly Duckling, ou O Patinho Feio. O roteiro desse filme estava tão avançado que alguns dos personagens e artes conceituais que posteriormente foram acrescentados na versão final do filme que conhecemos foram feitos nessa mesma época. Segundo o roteirista Michael Wallace relata em seu livro The Arts of Cars, onde ele conta o making-of do projeto de construção de Carros 1, ele tinha tido uma experiência de conhecer um pequeno carro elétrico construído na Dinamarca na década de 80 e achou aquilo incrível, inclusive afirmando que aquela ideia estava à frente do seu tempo. Porém, segundo Wallace, naquela época, o país não recebeu muito bem esse projeto, porque acharam o carro lento nas estradas e muito feio. Ainda segundo Wallace, o que aconteceu com aquele carro lembrou muito a história do Patinho Feio, que também não foi aceito no início, mas no final provou ser o certo. Então, usando o Patinho Feio como inspiração, o Carro Amarelo deveria ser como um conto de fadas exclusivamente americano, que se passava em uma pequena cidade onde não havia pessoas, sendo seus habitantes carros. A história original de O Carro Amarelo começava quando um pequeno automóvel estrangeiro chegava repentinamente em uma pequena cidade no interior do país. Inicialmente, os mesquinhos residentes locais ficavam desconfiados só porque o carro amarelo tinha 3 rodas e parecia diferente. Mas com o passar do tempo, ele acabava ganhando o respeito e a afeição desses moradores preconceituosos. E assim, o carro amarelo, eventualmente, se tornava um membro querido dessa comunidade automotiva. Tudo ia bem na construção da história. Carros 1, com esse roteiro, a princípio estava agendado para ser lançado no início de 1999. Porém, o projeto foi inicialmente adiado, porque um novo filme surgiu no meio do caminho, nada menos que a sequência do aclamado filme Toy Story. Então, Carros 1 abriu espaço para a chegada de Toy Story 2. Bom, passado esse momento de Toy Story 2, a produção de Carros 1 foi retomada, porém com grandes mudanças no roteiro, que acabou no final se mostrando acertada. Como é sabido, o filme foi inspirado no amor de Lasseter por carros e a experiência dele em uma viagem pelo país, principalmente pela Rota 66. Quando John Lasseter revisou o conceito do filme, ele encontrou várias coisas de que gostou. Uma história ambientada em um mundo habitado apenas por carros, por exemplo, foi uma delas. Lasseter também gostou muito de alguns personagens criados, sendo o principal deles uma Kombi estilo hippie chamado Fillmore e um Jeep do exército tenso chamado Sargento. Sou familiar para você? Porém, quanto ao enredo extravagante de um conto de fadas, Lasseter simplesmente não achou que fosse forte o suficiente para suportar um longa-metragem de animação inteiro. O cenário de cidade pequena era bom, mas Lasseter apenas sentiu que, para criar conflito, um personagem maior e mais forte precisava ser colocado nesse cenário, e foi aí que Lightning McQueen e sua história entrou em cena. Mas mesmo assim, depois que John e seu co-diretor Joey Ranft
começaram a desenvolver o mundo de Radiator Springs, tentando criar todos os tipos de personagens coloridos de cidade pequena com os quais seu carro de corrida de cidade grande poderia interagir, eles encontraram muitas dificuldades para finalizar, como por exemplo, lidar com uma história aparentemente intrigante que de repente se transformava em becos sem saída. Só para se ter uma ideia, um dos personagens que Lasseter e Hempt acabaram deixando para trás foi o Sr. Windshield, que seria um tipo de oftalmologista de Radiator Springs, que vendia para-brisa, ou seja, óculos para carros. Foi numa dessas discussões criativas que surgiu a ideia do personagem principal, em um esforço, colocar essa cidade de volta no mapa. Foi daí também que surgiu uma ideia de McQueen de organizar o primeiro grande prêmio de Radiator Springs, onde os competidores de todo o país deveriam viajar para este canto remoto do sudoeste americano, dando a esta pequena cidade a publicidade necessária. O que é meio irônico sobre essa cena do Grand Prix de Radiator Springs é que, apesar de originalmente ela fazer parte de Carros 1, acabou sendo de certa forma reaproveitada no filme Carros 2, que foi justamente a forma divertida que Lasseter encontrou para terminar o segundo filme. Enfim, a mudança de roteiro, como dita, parece ter sido acertada, mas nunca teremos certeza, porque o carro amarelo, a princípio, ficará apenas nos rascunhos. Mas tem uma pergunta que não quer calar. E se John Lasseter tivesse seguido o conceito inicial do estúdio para esse filme de animação? Que em vez de ser construído em torno de um carro de corrida americano egoísta, fosse estrelado por um carro amarelo elétrico, estrangeiro e bonitinho? Será que daria certo? Deixe a sua opinião nos comentários, porque certamente ela vai contribuir bastante para esse vídeo, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio da nossa série de Cars Universe, hoje contando para vocês um pouquinho dos bastidores do roteiro do filme Carros 1. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe muito esse vídeo com seus amigos, se não é inscrito, se inscreva, a gente se vê em breve, um grande abraço a todos